Olá para todo mundo, para quem não me conhece, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Hoje então nós vamos continuar com a história de mais uma esposa devotada. E dessa vez a gente vai falar sobre a Natália Solzhenitsyn. À primeira vista, esse nome parece desconhecido. E aos poucos a gente se habitua a pronunciar a esquisitice do nome e se lembra de que esse Solzhenitsyn remete ao grande cara que escreveu o arquipélago Gulag. Claro, a gente vai encontrar problemas na história dele. Ele nem sempre foi muito honesto nas suas posições políticas depois que ele voltou para a Rússia, depois que ele voltou após a queda da União Soviética. Mas hoje a gente vai conversar sobre a história da segunda esposa dele, Natália, ou Alia, como ele a chamava. Eles tiveram 3 filhos e ela realmente, eu acho que foi uma das mais devotadas desse livro. Talvez até mais do que a Sofia Tolstaia ou do que a Ana. Vamos ver quando chegarmos no capítulo delas. Mas o fato é que a Natália, ela veio de uma família de mulheres fortes. Ela nasceu em 1939, poucos meses depois de o avô dela ter sido enviado pelo Stalin para um campo de concentração na República de Komi. Realmente, esse cara era um eminente agente de relações públicas do Partido Bolchevique. E, no entanto, ele caiu em desgraça e foi mandado para lá. Antes de ter cumprido a pena, ele veio a falecer. O pai da Natália não teve uma sorte muito melhor. Ele se alistou numa milícia muito mal preparada e ele acabou perecendo durante a invasão que os nazistas fizeram de Moscou. Então, ela perdeu 2 figuras masculinas de referência, figuras muito fortes, e as mulheres da família dela acabaram se sobressaindo e acabaram passando para ela essa força que ela veio a desenvolver e dar mostras dela muito mais tarde, quando se casou com Solzhenitsyn. A mãe da Natália estudou no Instituto de Aviação de Moscou e trabalhou lá como piloto de teste. E a mãe dela sustentava a família toda, mandava comida pro avô nesse campo onde ele ficou. Então a Natália realmente teve um grande modelo e ela se lembra então da sua infância ter sido marcada pelas atitudes dessas mulheres super fortes e também marcada pela miséria, pelo frio, pela fome. Era muito difícil conseguir comida, o salário que a mãe dela ganhava era muito pouco. E então ela, de certo modo, compartilhou um pouco do momento histórico do Solzhenitsyn, do Alexander. Eles só vão se conhecer, no entanto, em 1968, logo depois de ter acontecido uma manifestação liderada em parte pela Natália contra o avanço dos tanques soviéticos sobre Praga. Então, a gente vai conhecer aqui, ao mesmo tempo, a intimidade da história deles e a intimidade da política soviética. Coisas que só viram à tona muito mais tarde. A Natália vai saber, a Natália e todos aqueles contemporâneos dela que estavam ligados a essas insurreições contra as medidas soviéticas, eles vão saber então como as coisas estavam acontecendo, como as coisas eram planejadas do lado da oposição e como que o governo respondia. Nessa época o Stalin já estava morto. A gente vai conhecer 2 governos do Brezhnev e de um outro agente que foi super importante no governo também. Mais tarde eu vou falar sobre eles em um outro vídeo, sobre esses líderes soviéticos. Mas o grande terror, o grande fantasma e a grande presença esmagadora era realmente da KGB. E a KGB ainda super forte, apesar da morte do Stalin. Eles vão perseguir o Alexander Solzhenitsyn e a Natália vai entrar aí nessa história. Em 68, então, eles vão se conhecer. O Alexander ainda era casado, mas ele tinha uma vida meio complicada, meio incerta com a primeira mulher dele. Ele vai se apaixonar por essa segunda Natália na vida dele e eles vão ficar juntos, então, até a morte do Alexander em 2008. E eles vão viver muitas coisas. A Natália vai conseguir enviar para fora do país muitos dos documentos dele, muitos dos textos, muitos dos manuscritos. Ela vai corrigir dezenas de trabalhos, ela vai datilografar muita coisa. Como ele disse, ela vai ser realmente uma companheira inseparável do trabalho dele. E eles vão viver uma grande aventura. Solzhenitsyn vai ser mandado embora, vai ser convidado a se retirar do país.
ele vai perder a cidadania dele em 74 e ele vai ser recebido em Zurique pela comunidade internacional. Ele vai ganhar muito dinheiro com a publicação dos livros dele no Ocidente. E a Natália, então, vai virar uma espécie de bastidores, uma espécie de braço forte atrás dele. E ela realmente vai ser responsável pela edição de todas as obras dele. Ela vai lutar até o momento aqui em que essa autora, Alexandra Popov, vai até Moscou entrevistar a Natália. Ela vai, então, criar inúmeros fundos e inúmeros institutos de apoio a escritores soviéticos, mas apoiando, sobretudo, a obra do Solzhenitsyn. Ela vai apoiá-lo, inclusive, numa empreitada incrível, me parece, chamada Roda Vermelha, em que ele vai, então, vai passar em revista todo o passado dos bolcheviques. E ele tem a ideia de levar adiante, de mostrar os podres do partido bolchevique, um partido que ele apoiou no início, assim como grande parte desses escritores que mais tarde ou vão ser deportados ou vão ser assassinados. Nesse livro aqui a gente vai conhecer também o apoio que o Putin, assim que assumir o governo, vai dar ao casal Solzhenitsyn. Eles vão voltar a morar já na Rússia, não mais a União Soviética, em 1994. Eles vão ter restituída a cidadania russa. E embora o Putin tentasse defender o Stalin e tentasse, de certo modo, limpar a memória desse grande líder soviético, o Putin vai ser um incentivador da publicação do Arquipélago Gulag e de vários outros livros que denunciavam esses campos de trabalho, esses campos de concentração soviéticos. Isso também vai ser super interessante. Então a gente vai ter aí uma aliança do governo Putin com os Solzhenitsyn e com essa abertura, com essa transparência. A gente vai conhecer então nessa época todos os grandes males do governo soviético. E é interessante porque agora a gente sabe de muita coisa, mas na época, quando isso tudo estava vindo à tona, era uma grande surpresa para todo mundo. Mas por trás disso tudo teve o trabalho da Natália. Ela microfilmou e enviou para o estrangeiro vários trabalhos, vários depoimentos de sobreviventes dos Gulag, e realmente vai ser um trabalho incrível. E interessante é como a Natália ela se confunde muito com o trabalho do Solzhenitsyn. É como se ela fosse a mão que escreve, a mão que edita, como a responsável realmente pela formatação de tudo para chegar ao público. E como ela sempre fez questão de apoiar o Solzhenitsyn e ela não considerava isso um sacrifício, ela chamava isso de amor. Ela vai, inclusive, na entrevista Alexandra Popov, ela vai criticar a atitude da Sofia Tolstaia por não ter apoiado o Tolstói suficientemente. Um outro aspecto interessante desse capítulo sobre a Natália Solzhenitsyn é que quando ela recebe Alexandra Popov, a autora desse livro, ela fala muito sobre a Sofia Tolstaia e faz críticas a essa figura, essa grande esposa do Tolstói. E é interessante como a Alexandra Popov, a autora, mostra essa crítica feita à sua heroína, já que a autora desse livro também escreveu uma grande biografia da Sofia Tolstaia. Então, é interessante como a gente percebe nas entrelinhas, às vezes no que não está dito, algum traço, uma leve alfinetada e uma leve interpretação que a autora do livro dá, então, a esse sacrifício que a Natália Solzhenitsyn fez e como ela critica a suposta devoção que a Sofia Tolstaia teria negado em alguns momentos ou teria exigido mais coisas do Tolstói. Então aqui realmente ela parece a esposa mais abnegada da história até o momento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a história da Natália e do Solzhenitsyn. Na verdade, é muito mais uma história sobre esse casal. Até o momento em que a Alexandra Popov concluiu esse livro em 2012, a Natália ainda estava viva. Eu fiz uma breve pesquisa e parece que ela ainda está viva, trabalhando. Se vocês tiverem uma informação diferente, comentem aqui embaixo, eu vou adorar saber. Eu vejo vocês, então, no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Tchau!